Mas antes, você sabe, Globo Esporte é nóis e a enquete do dia é: o que você espera do Cruzeiro na Série A em 2023? Para participar, vai aprendendo, é muito simples. Vai pegar o seu celular, abrir a câmera, apontar para esse QR Code que tá aqui embaixo ou pelo site vote.gdata.globo. vote.gdata.globo. Aí você vai ter 4 opções. Vai pegar o seu dedinho e vai arrastar. Ou o Cruzeiro vai brigar pra não cair, vai ser um ano sem sofrimento, ali meio de tabela, Libertadores, ou quem sabe brigar pelo título. Enquanto você vai participando, eu vou te mostrar o que o Ronaldo Fenômeno tá pensando para essa temporada do ano que vem. Será que ele vai botar muita grana? Vai contratar uma grande estrela? Por enquanto, o projeto é aumentar a conexão entre time e torcida. Para falar do mundo digital, um evento no mundo real e fora de Belo Horizonte. Explica aí, Ronaldo. Big Blue é mais um projeto incrível que a gente quer aproximar o torcedor, quer estar envolvido com o torcedor. E para isso a gente conta, né, com a participação do torcedor para a gente encontrar maneiras de oferecer melhores experiências. Figuras importantes ligadas ao Cruzeiro se reuniram em São Paulo, como o músico e torcedor símbolo Samuel Rosa, além de ídolos como o Dirceu Lopes e o ex-atacante Careca. Fico muito feliz de poder participar de um evento como esse e ver que as coisas estão acontecendo e muito mais rápido do que eu pensava e imaginava, o Cruzeiro vai voltar a seus melhores dias. Confiante, né, que esse projeto ele já deu certo. Nós seremos competitivos no ano que vem, vamos ter um bom time e vamos competir de acordo com como manda a tradição do Cruzeiro. O discurso é otimista, mas cauteloso. Continuamos com muitos problemas, mas a gente já saiu do fundo do poço. O Cruzeiro tá com os pés no chão. É uma proposta muito realista, de uma administração austera, né, sem devaneios, não tem milagre. O elenco do Cruzeiro sai de férias na segunda semana de novembro, logo depois da Série B. A reapresentação é no início de dezembro e a pré-temporada não deve acontecer no exterior como foi especulado. A preferência entre todos é permanecer na Toca da Raposa, onde a gente tem todo equipamento que a gente precisa para a gente fazer os testes, exames e aí buscar a evolução de cada jogador dentro de casa. O que o Ronaldo disse sentado aqui agradou aos cruzeirenses ilustres presentes no evento em São Paulo. Aliás, por falar em sentimento e em torcedor ilustre, qual trecho de uma música do Samuel Rosa representaria bem o atual momento do Cruzeiro? Uma canção é para acender o sol no coração da pessoa. Vamos lá, a gente tá com o coração aceso, vamos lá. E o pessoal em casa tá votando, ó, a parcial da enquete aqui, ó. O Cruzeirense tá acreditando que o time vai brigar por vaga na Libertadores. Pode votar, não vai ficar de fora, não é muito fácil participar. Aponta pro QR Code ou no site vote.gdata.globo. Eu quero te ouvir, hein? Bem, torcida segue confiante, Cruzeirense achando que vai brigar por vaga na Libertadores. Inclusive, deixa eu te mostrar aqui, ó. Os últimos 10 campeões da Série B nos últimos anos, só 3 no ano seguinte brigaram na parte de cima da tabela e terminaram por lá. Em 2013, o Goiás foi sexto. Em 2016, o Botafogo ficou em quinto. E em 2018, o Fortaleza ficou na 9ª colocação. E você, acha que o Cruzeiro vai brigar pra quê? Vai brigar pra não cair no ano que vem? Vai ser sem sofrimento ali no meio de tabela? Ou vai brigar pela Libertadores, pelo título? Participa com a gente. Agora vamos encerrar a nossa enquete. O que será que o Ronaldo tá pensando pro ano que vem? Será que é em Libertadores? É o que o torcedor tá acreditando. Enquete encerrada. O que você espera do Cruzeiro na Série A de 2023? O torcedor tá confiante, tá acreditando que o Cruzeiro vai brigar por vaga na Libertadores no ano que vem. Falar do Cruzeiro, amanhã tem esse jogo no Show de Esporte da Super. Rosane Meirelles traz as informações desta quarta-feira. Também passam pelo interior de Minas, né, Rô? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, Léo. Tarde. Ótima tarde também para quem nos acompanha aqui no Super FC. Exatamente isso, Cruzeiro já embarcando aí para São Paulo, né, para poder enfrentar o Novo Horizontino amanhã às 7 da noite em São Paulo. O último jogo do Cruzeiro fora de casa, já que fecha a competição no Mineirão diante do CSA. Esse é o jogo mais aguardado aí depois do Cruzeiro conquistar o título e o acesso. É o jogo mais aguardado da temporada. Novo Horizontino tá na zona de rebaixamento com a vitória aí do CSA, como vocês destacaram, né? Então vai com tudo pra cima do Cruzeiro. Inclusive o Cruzeiro já até soltou a lista de relacionados, tem algumas novidades, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.
A gente agora começa falando então de Conselheiro Lafayette. Falta pouquinho, 2 horas aí, se inicia a caravana do Cruzeiro lá em Lafayette. O Gabriel Moraes vai estar lá acompanhando tudo. Vai ter muito material legal aí no nosso portal. Daqui a pouquinho a gente começa a abastecer em relação a esta caravana. O Ronaldo estará presente, né? Mais uma vez aí, era o combinado desde que esse projeto começou. A cidade que mais tivesse adesões ao sócio torcedor receberia de volta a caravana com a presença do patrão. E a gente volta a falar também sobre a coletiva que aconteceu ontem, né? Sobre o anúncio do evento A Big Blue. Ronaldo, o Gabriel Lima comentando sobre vários assuntos. E um assunto que a gente também deixou para falar sobre hoje, né? O comentário do Ronaldo, que nos últimos dias, né, o Cruzeiro falou aí sobre essa questão de estádios. Então, o Cruzeiro também, antes de falar de estádios, também foi perguntado sobre a questão de fazer uma pré-temporada fora de Belo Horizonte. Aí o Ronaldo respondeu que pode fazer parte da temporada aí nos Estados Unidos, mas confirmou mesmo que recebeu essas sondades, mas a preferência é que a comissão técnica e os jogadores permaneçam na Toca da Raposa. A gente entende que a pré-temporada ela é muito mais bem feita, melhor realizada se a gente está na Toca da Raposa. Logicamente nós vamos olhar e estudar propostas de fora, né? Afinal de contas, temos conta para pagar, mas a nossa área técnica, o nosso futebol, Pedro, Pesolano, Paulo André, Elias, nós preferimos, né, o Bruno Maziotti também, que tem uma responsabilidade grande em relação à performance e saúde do grupo, ou seja, a preferência entre todos é permanecer na Toca da Raposa, onde a gente tem todo equipamento que a gente precisa para a gente fazer os testes, exames e aí buscar a evolução de cada jogador dentro de casa, né? O jogador também não se estressa ficando longe da sua família, e então a gente tem essa preferência. Logicamente, se as propostas forem boas, a gente vai analisar. Quanto à Casa do Cruzeiro no futuro, o Gabriel Lima, né, o CEO do Cruzeiro, citou as conversas com parceria aí da Arena Betim e destacou que o clube busca um estádio onde não precisa ficar mudando de local por conta de eventos. Acho que a Arena Betim a gente conversou bastante com o prefeito Medioli, com a equipe de trabalho dele, os secretários, toda a equipe de trabalho dele. É uma possibilidade. A gente tem algumas cartas na mesa, estamos conversando com o governo do estado também, com o governador Zema, com a própria Minas Arena, que é a detentora da concessão hoje. Tem outras conversas e outros estádios dentro do estado que vieram conversar com a gente também, outros proprietários de estádios dentro do estado que vieram conversar com a gente também. O que a gente quer é uma solução definitiva para a gente ter um lugar para jogar sem precisar ficar mudando de estádio para estádio todo jogo, e obviamente em condições comerciais que a gente julgue adequadas, dado que o Cruzeiro é a grande força por trás de receita comercial de qualquer estádio que vai jogar. É a torcida do Cruzeiro que consome, é a torcida do Cruzeiro que vai ao estádio, que lota os estádios. Então a gente quer fazer valer essa força comercial que temos e dentro da situação que se apresenta no estado. Não temos ainda a equação ela não é simples, então a gente não tem uma resposta definitiva para dar ainda, mas isso é foco e atenção máxima nossa, já tem sido e continuará sendo. A nossa ideia é chegar a um desfecho desse negócio o mais rápido possível. Agora, sobre o Mineirão, Ronaldo destacou conversas com o governador Romeu Zema, que também abriram possibilidades para a permanência no estádio. E em relação ao Mineirão, a gente também teve essa conversa com o governador Zema, que nos abriu algumas portas como possibilidades. A gente está estudando ainda a matéria a fundo,
Existe um contrato de concessão importante do Mineirão com a Minas Arena, mas há sim uma possibilidade e a gente está estudando. Logicamente também estudaremos e estamos estudando outras possibilidades. E durante o arbitral do Campeonato Mineiro, né, que aconteceu na última segunda-feira, o diretor da Minas Arena, Samuel Lloyd, falou como estão as conversas com o Cruzeiro para a Raposa seguir jogando no Gigante da Pampulha. O que nós entendemos é toda vez que tem uma mudança de gestão, ou seja, uma diretoria nova, e no caso agora uma SAF, o início é sempre muito conturbado, né? Esses profissionais, eles não entendem qual é o papel do Mineirão, qual é a força do nosso contrato, e isso causa uma série de ruídos como nós vimos esse ano. O que nós sabemos que o contrato para o ano que vem ou próximos anos sejam contratos que ampliem as receitas dos clubes, né? Ampliando as propriedades comerciais. Para vocês terem ideia, esse ano, por exemplo, quem vendeu todas as propriedades, inclusive as áreas VIPs, foi o próprio clube, né? Tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, que já é uma novidade, né? Então, antes eram vendidas pela Minas Arena, esse ano eram vendidas diretamente pelos clubes. E isso aumenta o potencial de receitas, né? Os clubes saem de vender 54 mil lugares e podem vender aí os 62 mil assentos do Mineirão. É nesse caminho que a gente deve seguir para os contratos no futuro. E criando outras propriedades, como a possibilidade de ganhos junto com vendas de patrocinadores, né? Trazendo novas ativações de marca, ou seja, movimentando o Mineirão e trazendo benefício para ambas as partes. Aí então as palavras do Samuel Lloyd esclarecendo muito sobre essas situações, algo que sempre desperta muito interesse aí do torcedor, né, Pedro? Verdade, e a gente fica nessa expectativa, né, pra saber se vai haver de fato alguma mudança, porque já o 2023 chama muita atenção, né? Acho que é o principal nesse momento entender que o crescimento do Cruzeiro, ele passa por algumas mudanças que vão ser um pouco mais bruscas, né? Algumas delas são sutis, como dar uma entrevista coletiva fora de Minas, que a gente falou aqui na semana passada, outras delas afetam diretamente a relação do torcedor com o clube, e é isso que tá mudando, viu, Léo? É puro negócio, né? O Cruzeiro agora tem um foco total nisso, no quesito de que vai ser mais rentável. É talvez a principal pergunta que a diretoria se faz no momento. Então, embora o Cruzeiro já tenha uma relação histórica com o Mineirão, a diretoria nesse momento ela talvez abre mão um pouco de relevar uma relação histórica para ver o que é mais rentável. E no momento, pelo que a gente já apresentou aqui da proposta da Prefeitura de Betim, na construção da sua arena para o Cruzeiro, a parte rentável ela parece algo bem positivo. Mas, nesse momento, também há uma conversa, como o próprio Ronaldo falou aí na entrevista, na coletiva ontem, o Samuel Lloyd também explicou na entrevista no Arbitral do Mineiro na última segunda-feira, de que inclusive, o Samuel Lloyd ainda falou que enxerga o Cruzeiro de maneira diferente. Ele enxergava na parte da associação, hoje com a SAF é um outro olhar, ele tem que tratar de uma outra maneira. Ele ainda citou que há uma dívida, cerca de 10 milhões de reais, da associação do Cruzeiro com a Minas Arena, mas de que essa dívida, ela não é perdoada, mas ela nesse momento, ela é tratada de uma maneira diferente, porque ele tem talvez uma garantia de que a Minas Arena vai receber, e num tratamento diferente também com a SAF. Falou aí da questão dos camarotes, da área VIP, que neste momento é comercializada pelos times também, houve uma mudança, então já há um trabalho diferente e, pelo que disse o Gabriel Lima, tá incerto, né, Rosane, a definição. É isso mesmo, viu? O Cruzeiro sempre permanecendo aí aberto a essas negociações para ver o que é melhor para o clube. Já falamos aí de Conselheiro Lafayette, falamos aí repercutindo também dessa coletiva que ocorreu lá em São Paulo ontem. Daqui a pouco eu volto para falar de um provável Cruzeiro aí pro jogo. Rosane Meirelles. O Cruzeiro que soltou hoje à tarde a lista de relacionados para o jogo contra o Novo Horizontino. Algumas novidades, por exemplo, o retorno aí de Matheus Bidu e também do Rômulo. Com isso, o Cruzeiro, essa lista de relacionados aí do Pesolano deixa a gente meio que na dúvida, não dá pra cravar um time. Mas deve ter Gabriel Mesquita. Aí como o Brock está pendurado com 2 cartões amarelos, acho que ele vai estar relacionado, mas deve ficar no banco de reservas. Ele deve optar, então, o Giovani Jesus ali na defesa. A gente não sabe muito bem, mas pelo menos o Zé Ivaldo tá de volta. O Lucas Oliveira também tá relacionado. O Rômulo, como vai sair no final da temporada, ele não deve ser titular no jogo contra o CSA na última rodada. Então, quem sabe pode pintar aí nesses 11 que iniciam a partida contra o Novo Horizontino. São algumas deixas aí que o Pesolano deixa. A gente fica quebrando a cabeça para tentar descobrir esse time do Cruzeiro.
Cruzeiro. É verdade. E até hoje também tem rodada de Liga dos Campeões, né, Pedro? Você vai falar. Senhor. Mas que estranho, né? Matheus Bidu volta a aparecer, né? Do No nada, penúltimo né? jogo. Aí tem que ter uma explicação depois, né? Aí tem que perguntar ele na coletiva depois. O que aconteceu que ele ficou fora dos últimos? Porque a gente O Guarani achava a gente já sabe, né? Que pertence. Mas e o restante? que a gente imaginava assim, não, ele não tá indo mais, é porque já acabou a história, vai ficar com o Guarani mesmo, pode ir pro Corinthians, pode ir pra outro time, aí ele volta a relação. Exatamente.